Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas. Uma satisfação mais uma vez participar aqui do Panorama 95, principalmente depois dessa liderança tão acentuada. Doutor, os riscos de desidratação no verão são grandes, né? Principalmente entre os idosos. Caicó está fazendo um calor terrível, né? De rachar. Tem dia que a gente só acha que não vai sobreviver. Essa sensação de sofrimento por causa do calor, da desidratação, na pessoa idosa, ele é pior, ele é maior? É pior porque adoece, Marcos. O idoso, e essa semana a gente... embora esteja começando, mas nos surpreendemos com a quantidade de pessoas que têm adoecido, principalmente os idosos, com esse excesso de calor, né? Eles chegam achando que é alguma outra coisa, desorientam, pega ali, vomita, dá diarreia, fica sonolento, e a gente percebe que é naquele idoso que bebe pouca água, que agora está fazendo muito calor, ele perde mais líquidos e finda desidratando, ele finda adoecendo. Então, o idoso ele é muito mais suscetível ao calor, não só pela desidratação de não ingerir líquidos, mas em virtude de diversos outros problemas na pele, em outros sistemas que podem ocasionar, adoecer o paciente nessa época de muito calor, absurdamente complicado. Como é que a gente resolve isso? Só bebendo água resolve ou não? Veja bem, Marcos, a ideia de se evitar que o paciente idoso desidrate nessas épocas, que ele sofra menos com alguma doença nessas épocas, é de prevenção, é de tentar aumentar a quantidade de líquidos, de redobrar os cuidados das pessoas que cuidam de idosos. Então, aumentar aqueles idosos que não têm restrição, tem alguns idosos que têm doença no rim ou tem doença no coração que tem uma restrição específica de quantidade de líquidos, esses aí tem que manter-se nessa quantidade, mas aqueles que não, a grande maioria, tem que ingerir aí de 2 a 3 litros de água por dia, uma quantidade acima do que a gente recomenda, de 2 litros, de 6 a 8 copos de água, tem que aumentar para 10. E tem que ficar a lembrança do cuidador de colocar despertador, de oferecer mais vezes, mesmo aquele que não tem aquela... não consigo beber, não quero beber, que eles têm menos sede. Então tem que aumentar a quantidade, aumenta a quantidade de água na hora que for dar os remédios, coloca uma garrafinha d'água do lado, coloca uma garrafinha d'água às vezes até pendurada no pescoço, e usa o despertador, mas de toda forma evitar que ele desidrate mais fácil. A gente vai estar deixando ele com a quantidade de líquido maior. Evitar ambientes muito quentes que possam favorecer essa hidratação, redobrar os cuidados na pele. A gente percebe que a pele do idoso nessa época ela fica mais ressecada, fica mais vulnerável a coçar, a ter, e aí coçando eles vão ter infecção porque vai romper a barreira da pele, fica mais vulnerável até mesmo a rachaduras, e aí também abrir a barreira da pele e favorecer infecções, principalmente nos pés. O paciente idoso tem um ressecamento maior na planta dos pés, está mais suscetível a aquelas rachaduras. Então tem como se prevenir, pelo menos a gente recomenda faz essas orientações. Além disso, é reconhecer quando o idoso não está bem, e já começar aí a aumentar a quantidade de água, porque ele desidratado, mas ele fica mais vulnerável a ter infecção, a pneumonia, que por hora não ia aparecer, ela aparece porque ele está mais desidratado, o sistema de defesa, a imunidade dele baixa. O rim sofre mais com a quantidade de água menor, fica mais suscetível à infecção de urina. Então, ficar atento também a sinais de que ele está adoecendo. Um dos sinais mais precoces, que chama mais atenção, é quando ele começa a alterar o seu estado de consciência, o estado de vigilância. Ele fica dormindo mais, passa o dia sonolento, ou mesmo entra em confusão mental, começa a delirar.
Então, ficar prestando atenção nisso. Ele aparece com o corpo mais quente, queixa de esmorecimento, queixa de uma dor generalizada, aquele esmorecimento que o pessoal comenta, que é a astenia, fraqueza. Então, ficar atento nesses sinais, nesses sintomas, além de redobrar os cuidados com a hidratação. É a hora da gente, agora eu vou aumentar a quantidade de líquido, mas não, ele já bebe uma quantidade boa, então aumenta um pouquinho, porque nesse período de calor sofre os idosos, principalmente, mas sofre todo mundo. Com relação, por exemplo, a essa questão da temperatura, os idosos eles acabam perdendo líquido com muita facilidade, né? E deve ter algum cuidado com relação à exposição, por exemplo, à temperatura muito elevada ou não? Eles têm uma quantidade de líquido menor, né? Eles perdem mais líquido e eles têm uma sede menor, então eles têm tudo para desidratar. Né? Então, são mais. Por isso que a gente chama a atenção que é uma população especial quanto a essa questão da desidratação. Eles, quando adoecem, geralmente eles já têm um grau de desidratação de tempos atrás por causa dessas três coisas. Então, sim, regular a temperatura, evitar roupas mais pesadas, evitar usar roupa mais leves, no período da tarde tentar, se quem puder ter um refrigerador, se não, refrigerar a casa, abrir as portas, ligar um ventilador, deixar ele de uma maneira mais confortável e que favoreça menos a ele suar, a ele ter perdas líquidas pela pele. Então, uma medida de se evitar que essa temperatura seja ainda mais deletéria seria essa forma de ambientes mais arejados, ele usar roupas mais leves, ele poder estar perdendo menos líquido pelo corpo, perdendo mais água pela pele. Quem tem condições, o ideal seria, por exemplo, preferir locais climatizados, ambientes climatizados? Isso, é uma dúvida muito grande. Tem muita gente que, é bom eu colocar um ar-condicionado para meu pai, para minha mãe, para meu avô, para minha avó, fazer um quartinho para ele refrigerado. Sim, não tem nenhum problema de se dar conforto, de se dar, lógico que com aqueles cuidados de limpeza, daqueles pacientes que têm mais suscetibilidade à alergia, que não é a regra, é a exceção, a maioria não tem esse problema. Sim, pode sim colocar um refrigerador de ar e ver com o idoso. Às vezes ele tem uma certa rejeição inicialmente, mas tudo no idoso é mudança de hábito com mais cautela, porque ele passou a vida toda sem isso. Então, devagarzinho vai tentando, pelo menos nessas horas mais quentes. Porque às vezes a família quer ligar só à noite, que já é mais frio. Então, é nessas horas mais quentes que a gente tem que procurar um ambiente climatizado ou com ar refrigerado, ou tentar climatizar. Tem gente que mora em áreas bastante ventiladas, tentar refrigerar. Às vezes não acendeu o alerta, porque talvez ainda não tenha adoecido, mas a gente está vendo a incidência aumentar. Nesse período a gente sempre reforça essa questão do cuidado com o calor, com a desidratação. Então, mais uma vez, estamos aqui para reforçar isso. Então não tenha medo de climatizar ambiente para idoso, não. Só tenha cuidado, se ele for alérgico, tá limpando sempre o ar-condicionado, o refrigerador de ar, o que quer que seja, o mesmo ventilador, e ter cuidado para colocar ali uma quantidade de horas que faça com que ele também não resfrie, não entre, não baixe demais a temperatura, porque aí é que ele não vai aceitar mesmo. Uma atenção especial, Marcos, são naqueles pacientes demenciados, naqueles pacientes que têm Alzheimer. Esses eles não vão saber mesmo dizer se estão com calor, se estão com frio, eles não vão dizer se estão com sede, se estão com fome. Então é nesses que a gente tem que reforçar mais ainda o cuidado. Observar se ele está agitado nesse período agora. Os pacientes com demência, eles agitam muito no calor, e as famílias não tem que aumentar a dose do remédio. Às vezes é só porque está muito quente. Às vezes é só porque ele está ali com a pele ressecada, com uma coceira naquele canto, e ele fica inquieto, e o cuidador observar, passar o olho na pele desde o dedão do pé até o fio do cabelo. Será que ele não está com alguma área aqui coçando? Será que ele não está abrindo algum ferimento? Será que ele não está observar de tarde se ele está suando, se ele fica mais inquieto à tarde? Então, nesses pacientes que têm Alzheimer, eles são pacientes especiais,
uma atenção especial que depende do cuidador, porque ele não vai saber dizer o que ele está sentindo. E o outro grupo de pacientes que a gente tem que ter muito cuidado são o grupo dos muito idosos e dos frágeis, que a gente sabe que os pacientes idosos, tem aqueles idosos até 80 anos, 75, e tem aqueles muito idosos, acima de 80, principalmente a gente tem muito nonagenário, cada vez mais pacientes acima de 90 anos, muitos acima de 100 anos. Esses pacientes, eles são muito mais vulneráveis, são muito mais melindrosos, mais delicados para se dar. Então, esses é que a gente tem que ter cuidado com esses cuidados. E aqueles frágeis, aqueles que tomam muitos medicamentos, que têm várias doenças ao mesmo tempo, esses que requerem cuidado especial, requerem às vezes uma reavaliação para ver se aquele medicamento naquela época está sendo importante ou se não precisa acrescentar mais um, porque eles entram em descompensação das doenças que ele tem, desde o Alzheimer até as outras doenças nos outros sistemas. Tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte quer saber o seguinte, quem sofre de desidratação, quantas horas por noite tem que dormir? Não, aí não influencia? Não influencia. Primeiro, desidratação não é uma doença, é um estado, né? Então a gente pode reverter esse estado com hidratação ou às vezes com alguma medida para outra medida que evite isso. Então não é um estado, a pessoa não sofre com desidratação cronicamente, a pessoa pode reverter isso aí. Mas a desidratação, ela influencia no sono. O paciente desidratado, ele tem um sono mais intranquilo, ele tem um sono mais fragmentado, ele tem um sono mais, demora mais a pegar no sono, e isso é uma cascata de erros, porque ele começa a dormir, ele está desidratado e já está com as defesas alteradas, o sistema de defesa imune, o sistema imunológico dele está deficiente, ele dorme menos, o sistema imunológico começa a ficar mais defeituoso ainda, aí que ele fica mais suscetível a uma infecção, ele fica mais suscetível a descompensar alguma doença que ele tem, a uma intolerância a um alimento. Então, a pessoa que está desidratada, ela tem uma interferência sim no sono, e o sono piora mais ainda o sistema imune, mas desidratação não é uma doença crônica que vai interferir no sono a longo prazo. A gente pode reverter, não é uma doença, é um estado, é um sinal, é uma coisa que a gente observa e pode reverter. Eu costumo dizer que os idosos eles são desidratados em potencial, ou seja, eles têm tudo para serem desidratados. Se a gente não cuidar, eles são desidratados em potencial, tem um risco de desidratar muito maior. Não é incomum, quando ele adoece, a gente já observa que ele tem ali 1 litro, 1,5 litro, 2 litros de desidratação. Está deficitário porque ele já era cronicamente subhidratado, ele já não ingeria uma quantidade de água tão boa, e quando ele adoece, aí é que ele perde mais água e piora o estado de... Assim, a capacidade de recuperação, que já é um pouco mais lenta, a capacidade dele poder sair desse quadro de agudização. Agora, se ele permanecer, por exemplo, nesse quadro de desidratação, ele pode ter sequelas, por exemplo? Muito graves, ele pode ter sequelas desde a alteração, como eu falei, de ficar mais suscetível, mais vulnerável a infecções urinárias, infecções respiratórias, porque o sistema de defesa não está funcionando, a complicações mais graves, por exemplo, uma insuficiência renal. Ele perdeu o rim, se é um paciente que já tem uma insuficiência renal, uma doença renal, um funcionamento menor do rim, ele pode entrar numa insuficiência renal terminal, precisar fazer hemodiálise, ele pode fazer uma descompensação cardíaca grave, até consequências graves de desidratação mais intensa, como rabdomiólise, o músculo dele é destruído, e são doenças mais graves, mas a longo prazo podem acontecer consequências gravíssimas. Uma coisa simples da gente reverter, na maioria das vezes. A gente sabe que tem idosos que dão muito trabalho para ingerir água, suco, mas a gente sabe que é reversível facilmente, mas causa complicações seríssimas, e às vezes as pessoas deixam o paciente chegar nesse ponto. Quando chega nesse ponto é inevitável, a pessoa adoece e todo mundo percebe.
O grande tchan é de pegar o paciente no estado anterior a esse de desidratação grave, Marcos. É perceber se ele não está mais sonolento, se ele não está mais... ele está gripando demais, ultimamente está com o intestino preso. O intestino funciona, depende muito da quantidade de líquidos. Ele está prendendo mais. A urina dele está concentrada. Às vezes a gente pergunta como é que está a urina dele. O cuidador, o mesmo paciente, ele não prestou atenção, ele pensa que a gente está perguntando se está com infecção, se está doendo a urina. Na verdade, a gente está perguntando a quantidade, se está menos, se ele está desidratado, a quantidade de urina é menos, se está mais concentrada, mais escura. Isso são sinais de desidratação. A pele ressecada, a pressão começa a baixar também. Então, a diurese, a cor da urina, a quantidade de urina é uma coisa que tem que ser observada nesse período de risco de desidratação, porque é um marcador bastante fiel da quantidade de água que esse paciente tem no organismo. Temos ouvinte com a gente, fala com quem? Bom dia. Bom dia, Célia, aqui do Sítio Laje. Oi, Célia, tudo bem com você? Tudo bem, Marco. Qual a sua pergunta? Tudo ótimo. Marco, o meu pai sofre de AVC, aí ele toma 2 tipos de medicação. Ele toma Rivotril de 0,25 após o almoço e toma Noquitidem após o jantar. Só que ele não consegue dormir bem. Aí eu queria saber, doutor Belísio, se está certo ou não. Bom, essa medicação está certa ou não? Tá jóia. Obrigado, Célia. Obrigado, doutor Belísio, também um bom dia. Um bom dia para você, minha amiga. É o seguinte, sono é aquela coisa, né? A gente tem que avaliar o que é que está causando insônia. Um paciente sequelado de AVC, às vezes ele é restrito ao leito, ele tem dor, tem muita dor ali na movimentação dele, e ele pode perder o sono por causa das dores, não dormir bem por causa das dores. Às vezes ele não tem uma rotina de atividades que faça com que ele fique acordado durante o dia. Ele dorme durante o dia e à noite ele não dorme. Outro motivo dele também não dormir é a temperatura. É muito quente ou muito frio, a pessoa não está tão atenta, ele pode perder o sono por causa. Então, existem inúmeras causas de fazer com que o paciente não durma bem à noite. Mas ela me perguntou sobre se o medicamento estava certo. São medicamentos utilizados sim para insônia. O Rivotril bem menos nessa faixa etária de idosos. A gente evita bastante esse tipo de medicamento porque ele piora a memória, ele pode dar demência, pode dar Alzheimer, ele aumenta muito o risco do paciente cair, ele aumenta o risco de queda, sem falar na dependência que ele causa, que não é tanto o nosso problema. Mas também ele não pode ser suspenso sem recomendação, porque se suspender de vez ele dá abstinência. Uma coisa que eu consigo identificar que é esse medicamento após o almoço. Por que após o almoço, se o sono é para ser à noite, né? Então, às vezes é o paciente agitado durante o dia, a família tem que dar depois do almoço. Teria que rever, aqui a gente consegue ver algumas coisas. Noquitidem é uma medicação utilizada sim para insônia. Mas eu sempre digo, quando eu falo de sono aqui, o tratamento de insônia é muito mais não medicamentoso. A gente consegue fazer com que o paciente durma tratando outras condições, às vezes não precisa de remédio, uma boa higiene do sono, ver o que é que está fazendo ele não dormir à noite, do que simplesmente passar um remédio. Passar um remédio para dormir é muito simples e é deletério para o paciente, porque ele já dorme muito de dia, às vezes dorme a noite toda e aí isso fica muito ruim. Então, respondendo a Célia, teria que se dar uma revisada. É por isso que a gente sempre orienta aos pacientes, aos ouvintes, a importância de reavaliação, de não ir só quando está doente, de ir com regularidade. A pessoa idosa, ela precisa de sempre estar fazendo uma revisão para exatamente a gente, olha, fez um medicamento para induzir o sono por enquanto, para depois a gente tirar, ir devagarzinho, e sempre tem alguma coisa a se fazer. Então, a recomendação de reavaliação dessa medicação seria fundamental. Procurar o médico que fez a medicação, dizer que continua com insônia. Existem inúmeras alternativas para fazer o paciente dormir e muitas vezes sem depender de medicamento. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira mais cedo, né? Que hoje, infelizmente, temos a queda de energia aí. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade.
Eu que agradeço a participação mais uma vez e até a próxima terça, se Deus quiser.